Oi, gente! Continuando aqui a nossa disciplina de cálculo 1, a gente vai começar essa semana a falar sobre limites. Aí a gente vai ver um pouco de uma noção intuitiva aqui de limite, vai falar sobre alguns limites, aí, o cálculo deles, vai ver a definição de limites e alguns exemplos. Então, para começar, vamos imaginar o seguinte, ó. Você foi convidado a participar de uma pesquisa que tem por objetivo estudar os efeitos de uma determinada toxina em uma população de bactérias. Para realizar o estudo em questão, algumas condições foram controladas. O experimento foi iniciado com a introdução da toxina de interesse em uma cultura cuja população foi estimada em 8 milhões de bactérias. Meia hora após a introdução da toxina, a população foi estimada em 10,86 milhões. Uma hora após o início do experimento, a população foi estimada em 12,33 milhões. Então, olha só, a gente está fazendo um experimento, está introduzindo aí uma toxina numa população de bactérias, que inicialmente ela era de 8 milhões de bactérias, meia hora depois passou a ser de 10,86 milhões, e depois de uma hora, 12,33 milhões. Passada 3 horas do início, verificou-se um encolhimento na população. A estimativa nesse momento foi de 10,14 milhões. Então, a gente tinha uma população de 12,33 milhões após uma hora, e na hora que a gente chegou aí 3 horas após o experimento, a população passou para 10,14 milhões de bactérias. E por meio dessas observações, estimando a população de bactérias em pequenos intervalos de tempo, verificou-se que T horas após a introdução da toxina, a população era de aproximadamente, aí a gente tem uma expressão aqui, olha, 34T mais 40 sobre T quadrado mais 5 milhões de bactérias. Então, essa expressão, ela fornece para a gente a quantidade de bactérias após o início aí desse experimento, após a introdução dessa toxina, de acordo com o tempo T aqui, que está em horas. O experimento teve uma duração de 2 dias, pois, passado 48 horas do início, os dados já se mostravam suficientes para compreender o efeito causado pela toxina. Então, o que a gente tem? Com esse experimento, foi possível encontrar uma expressão que descrevesse aí o comportamento dessas bactérias em relação a essa toxina. A expressão é justamente essa que está aqui. Com essa expressão, é possível aí que a gente desenhe um gráfico para essa modelagem, né? Um gráfico que descreva a população de bactérias em relação ao tempo decorrido. O que a gente precisa notar? Olha, no instante inicial, onde a gente tem o T igual a zero, assim que se iniciou o experimento, a população de bactérias era igual a 8 milhões. Aí, após algum tempo, olha, o número de bactérias continua aumentando até um pico. Depois desse pico, a população de bactérias ela começa a decair, começa a decrescer o número de bactérias. Mas esse decréscimo aqui, olha, ele não acaba com a quantidade de bactérias, tá vendo? Pelo gráfico, a gente pode perceber que o número de bactérias ele começa a estabilizar. Então, o que a gente precisa reparar a princípio? Conforme o tempo vai passando, o número de bactérias ele vai se aproximando de um determinado valor aqui, olha. Ele tende a não decrescer tanto, tá vendo? Ele vai ficar estável a partir de um certo valor de tempo aqui, certo? É isso que a gente precisa notar inicialmente. Agora, vamos considerar uma outra função. Peguei uma função f de x igual a 2x² menos x menos 1 sobre x menos 1. O que a gente quer saber? Primeira coisa, quando a gente tem uma função, a gente precisa ter claro qual é o domínio dessa função. Para quais valores de x essa função aí exprime um valor real. Como a gente tem uma divisão de polinômios, o único problema que a gente tem aqui
é garantir, né, que a gente não tem uma divisão por zero. Uma divisão por zero só vai acontecer aqui se o valor de x for igual a 1. Então, o nosso domínio pode ser qualquer número real, desde que esse número seja diferente de 1. Então, nosso domínio, os valores de x reais, com exceção do número 1. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente não consegue descobrir ali, calcular para essa expressão, o valor de f de 1. Porque f de 1 dá para a gente uma divisão por zero. Eu não sei calcular isso. Não podemos fazer essa divisão. O que é a nossa ideia aqui? Olha? Eu não sei o resultado de f de 1. Mas qual que é o comportamento dessa função para valores próximos de 1? Quando o meu valor de x está se aproximando de 1, a minha função faz o quê? Ela se aproxima de onde? O que está acontecendo com a função? Então, vamos ver isso. Olha. Eu fiz aqui uma tabelinha para a gente ir percebendo aí, conforme a gente vai se aproximando de 1, de qual valor a nossa função está se aproximando. Então, a gente vai começar com valores de x menores do que 1, tá? Então, vou pegar valores próximos de 1, mas que são menores do que 1. Depois a gente vai fazer a mesma coisa com valores maiores do que 1. Então, o primeiro valor que eu peguei, eu comecei no 0. O 0 é razoavelmente próximo de 1. Então, quando o x é 0, a gente vem aqui na nossa expressão para calcular o f de 0. E aí, a gente vai substituir 2 vezes 0 ao quadrado menos 0 menos 1 dividido por 0 menos 1, correto? Então, o que vai dar isso aqui pra gente? Menos 1 dividido por menos 1, que é 1, que é o resultado que eu já tenho aqui, certo? A gente vai fazer isso com outros valores. Vou me aproximar um pouquinho mais de 1, então, eu peguei o 0,5. Fiz a mesma coisa, no lugar do x, troquei por 0,5 e fiz a continha. Então, o resultado da função deu 2. Então, o f de 0,5 é 2. Peguei um valor um pouquinho mais perto de 1, então 0,7. Na hora que a gente substitui esse valor na função, resultado dá 2,4. Peguei um valor ainda mais próximo, que é o 0,8. Substituindo aí na função f, resultado deu 2,6. Quando a gente substitui o x por 0,9, resultado 2,8. Peguei um valor ainda mais próximo de 1 do que o 0,9. Então, peguei o 0,99. E aí, o resultado deu 2,98. Peguei ainda mais perto, então 0,999. Resultado da função deu 2,998. E o último valor que eu vou testar aqui é o 0,9999. Na hora que a gente substitui o x por esse valor, a resposta da função dá 2,9998. Então, repare, olha, eu estou com um valor bem próximo de 1 aqui, né? Conforme o valor de x, ele está se aproximando de 1, vocês concordam que a nossa função, ela está se aproximando aqui de 3? Olha, 2,9998. Está se aproximando de 3, certo? A gente está vendo isso aí analisando a tabela, tá bom? Vamos pegar valores maiores do que 1 agora. Valores próximos de 1 também, mas agora valores maiores. Então, eu comecei no 2, que é um valor próximo de 1. Na hora que a gente substitui o valor de x por 2, o resultado da função dá 5. Se a gente substitui o x por 1,7, então estou me aproximando um pouquinho de 1, tá? Então, estou voltando aqui na nossa reta. O resultado da função deu 4,4. Se o valor de x é 1,5, a função é igual a 4. Se x é 1,2, a gente tem de resposta para f de 1,2, 3,4. Eu vou pegar mais perto, olha, peguei 1,09. Resultado deu 3,18. Vou pegar ainda mais perto, 1,009. Então, o resultado deu 3,18. Mais próximo ainda, 1,0009. Resultado deu 3,0018. E 1,00009, resultado deu 3,00018. Então, reparem que aqui também, ó, com valores maiores do que 1. Quando a gente aproxima o valor de x para 1,
a gente está aproximando o valor da função do número 3, certo? Pelas duas tabelas aí, a gente consegue ver isso, tanto com valores maiores do que 1 quanto com menores do que 1. Então, o que a gente observa nessa tabela é que à medida que x se aproxima de 1, os valores de f de x se aproximam de 3. A noção de proximidade, ela pode ficar mais precisa quando a gente vai utilizar o valor absoluto, que é o módulo. Porque a distância entre dois pontos, x e y, números reais, ela é expressa pelo módulo de y menos x. Então, sempre que a gente escreve um módulo de um número menos outro, a gente está se referindo à distância entre esses valores. Então, a gente vai reescrever essa frase aqui, que está em aspas, à medida que x se aproxima de 1, os valores de f de x se aproximam de 3, usando a notação de módulo, para a gente ter essa ideia de distância, tá? Então, o que vai ficar escrito aqui, ó? Se módulo de x menos 1 se aproxima de 0, então, quando eu falo se módulo de x menos 1 se aproxima de 0, eu estou dizendo que a distância de x até 1 se aproxima de 0, é quase nula. Então, ela é bem pequena. Então, conforme x se aproxima de 1, então, se módulo de x menos 1 se aproxima de 0, então, o módulo de f de x menos 3 também se aproxima de 0. Então, quando a gente fala módulo de f de x menos 3, a gente está se referindo à distância de f até 3. Então, a gente está dizendo que a distância da função f até o número 3 é próxima de 0. Então, essa distância é muito pequena. Okay? Então, quando a gente diz se módulo de x menos 1 aproxima-se de 0, então, o módulo de f de x menos 3 também aproxima de 0, nós estamos dizendo que x está se aproximando de 1, significa que a função f está se aproximando de 3. A gente representa essa relação aí de proximidade com a ideia de limite. Então, escrever aquela frase, aquela expressão que a gente acabou de ver, dizer que à medida que x se aproxima de 1, f de x se aproxima de 3, é equivalente à seguinte notação de limite. Então, limite, quando x tende a 1 de f de x, é igual a 3. Então, essa notação de limite, ela representa para a gente que à medida que os valores de x se aproximam de 1, o valor da nossa função se aproxima de 3. Ok? Então, reparem bem que quando a gente está falando de limite, nós estamos falando de aproximação, não necessariamente de igualdade, tá? Nós estamos dizendo que os valores estão próximos a um determinado número. Como é que a gente vai chegar a esse resultado sem precisar testar tantos valores? Porque a gente não vai ficar fazendo tabelas e tabelas, testando inúmeros valores para descobrir aonde aí a gente vai ter uma aproximação, para qual valor a gente vai ter uma aproximação. Nesse caso, como a gente está fazendo um limite para um número que não faz parte do domínio da nossa função, o que a gente tem aí é uma simplificação, que a gente vai ver com mais detalhes aí nas próximas semanas, mas que eu vou mostrar aqui para vocês como é que ela funciona. Então, a gente tem essa expressão, 2x² menos x menos 1 sobre x menos 1. A gente pode escrever o 2x² menos x menos 1 como a multiplicação de duas outras expressões, que é o 2x mais 1 vezes o x menos 1. Testem aí depois, olha, façam a multiplicação, usem a distributiva, vejam que se a gente multiplica esses dois polinômios, a gente volta aí no polinômio inicial. Quando a gente faz essa faturação, a gente consegue simplificar. Então, a gente ficaria com uma segunda expressão aí, igual a 2x mais 1. O que isso quer dizer? A gente pegou uma função que tinha um probleminha aí no domínio. Então, a gente tinha o primeiro gráfico aqui, ó. Tá vendo que em x igual a 1, a gente tem um buraco na nossa reta. Ela não está definida nesse ponto. Quando a gente faz a simplificação, a gente consegue uma nova
uma nova função que representa um novo gráfico ali pra gente, que é quase igual ao inicial. Porque esse novo gráfico, ele não tem problemas no seu domínio. Então, a gente tem aí todos os valores representados, inclusive para x igual a 1, tá vendo? A gente tem aquele pontinho pertencente ao gráfico. Então, a simplificação, ela mantém a estrutura do gráfico e elimina aí esses problemas que a gente tinha no domínio da função, certo? Agora, um outro exemplo. De que valor a função f de x igual a x² mais 1 se aproxima quando o valor de x se aproxima de 2? Então, o que eu estou perguntando? Qual que é o limite da função f de x quando x tende a 2? Então, qual é o limite de f de x quando x tende a 2? Isso que eu quero saber. Eu desenhei o gráfico dessa função, que é uma parábola, porque é uma função quadrática. Então, o que a gente tem? A gente tem que pensar o seguinte. Eu quero que os valores de x se aproximem de 2. Vamos fazer essa análise de aproximação olhando apenas para o gráfico a princípio. Então, vamos lá. Deixa eu aumentar o gráfico. Então, conforme o x vai se aproximando de 2, vou pegar valores menores do que 2. Então, estou pegando valores de x aqui, olha, se aproximando de 2. Se eu pego x igual a 1, vou olhar só no gráfico. Minha função é 2. Conforme eu vou me aproximando do número 2, eu vou tendo novos valores para minha função, olha. E esses valores, eles estão se aproximando de um número real. Tá vendo que conforme eu me aproximo do número 2, a minha expressão está se aproximando do número 5? A minha função, ela está crescendo aqui. E se aproximando desse ponto, conforme o x se aproxima de 2, o valor de y se aproxima de 5. Correto? Será que isso acontece também para valores maiores do que 2? Então, se eu pego para minha análise valores próximos de 2, mas maiores, olha. Vou pegar um valor aqui. Quando eu pego este valor, eu tenho aqui, olha, um valor para y, próximo de 6. Conforme eu vou me aproximando de 2, tá vendo que eu vou me aproximando do 5 aqui no y? Então, a minha função, olha, ela está se aproximando do mesmo ponto anterior e ela está se aproximando de 5. Então, olhando apenas para o gráfico, a gente consegue concluir que o valor do limite de f de x, quando x tende a 2, é 5, correto? Mas e se a gente não tivesse o gráfico? E se a gente tivesse apenas a expressão x² mais 1? Como que a gente vai fazer o limite de f de x quando x tende a 2? Então, fazer esse limite é fazer o limite de x² mais 1 com x tendendo a 2. Reparem que a gente não tem problemas no domínio dessa função. O domínio dessa função são todos os números reais. Nesse caso, basta que a gente calcule o valor para essa expressão, com x igual a 2. Então, basta substituir. O limite quando x tende a 2 de x² mais 1 é igual à expressão 2² mais 1, que é 4 mais 1, que é 5. Então, olhando para o gráfico, a gente viu aí que a função se aproxima de 5, e calculando através da expressão algébrica, a gente também encontra o mesmo valor, 5. Então, vou deixar aqui, olha, um exercício de limites. Todos eles aí, a gente consegue calcular as expressões, não são expressões que têm problemas no domínio naquele ponto, tá? Nesse ponto específico. E a gente vai conseguir calcular eles diretamente. Então, se vocês quiserem pausar o vídeo para vocês fazerem, em seguida eu vou fazer um por um. Então, olha lá. O primeiro, limite quando x tende a 2, x² menos 3x mais 1. A gente consegue calcular o valor dessa expressão para x igual a 2. E é o que a gente vai fazer. Então, eu vou substituir o x por 2. Então, vai ficar 2² menos 3 vezes 2 mais 1. 4 menos 6 mais 1, que é menos 1.
O próximo, qual que é o limite quando x tende a menos 9 da raiz de menos x menos 10? Tomar cuidado com os sinais aqui, tá? Porque tem muito sinal de menos, para a gente não fazer errado. Então, ficou a raiz de menos o menos 9. Reparem que a gente tem um menos aqui dentro da raiz e já tinha um menos do próprio 9 aqui. E a mesma coisa aqui, olha. Tinha um menos da nossa expressão e um menos aí do valor de x. Então, a gente tem a raiz de 9 mais 9 menos 10. Então, 3 mais 9 menos 10, que é 2. Letra C, limite quando x tende a menos 1 da raiz de 2 menos x quadrado. Então, também a primeira coisa que a gente vai tentar fazer é substituir na expressão. Então, ficaria 2 menos o menos 1 ao quadrado. Então, todo número aí elevado à potência par, ele fica positivo. Então, ficaria 2 menos o mais 1, que é 2 menos 1. Então, a raiz de 2 menos 1 é a raiz de 1, que é 1 mesmo. O limite quando x tende a menos 2 da raiz quadrada de x que multiplica x menos 6. Então, substituindo o valor de x por menos 2, a gente encontra menos 2 que multiplica menos 2 menos 6. Então, menos 2 vezes o menos 8 vai ser a raiz de 16, que é 4. E a letra E, que é o limite quando x tende a 3 de 1 menos a raiz de 1 mais x, dividido por raiz de x ao cubo menos 2 menos x. Vamos substituir também. No lugar aí do x, vamos substituir por 3. Então, a gente vai ter 1 menos a raiz de 1 mais 3, dividido pela raiz de 3 ao cubo menos 2 menos 3. Então, é 1 menos a raiz de 4, sobre a raiz de 27 menos 2 menos 3. Então, 1 menos 2 dividido por raiz de 25 menos 3. Então, menos 1 meio. Então, reparem o seguinte. Sempre que a gente estiver calculando um limite e a gente não tiver problemas no nosso domínio naquele ponto onde o limite está sendo calculado, a gente pode simplesmente substituir esse valor ali na nossa expressão e fazer o cálculo normalmente. Se a gente tiver o gráfico da expressão, da função ali, basta olhar no gráfico, né? E aí fica ainda mais fácil de encontrar o valor do limite. Se a gente tiver só a expressão algébrica, a gente usa aí essa substituição. Vamos ver mais um exemplo. Seja uma função f de x igual x mais 5, quando x é diferente de 1, e 2 se o x for igual a 1. Reparem que a gente tem uma condição nessa função. A gente tem duas expressões para uma mesma função. Quando x é igual a 1, a função vale 2. Quando x é diferente de 1, a função é x mais 5. Então, a gente tem uma condição. O que a gente quer saber? O limite para essa função f quando x tende a 1. Então, eu quero o valor para essa função com x se aproximando de 1. O que a gente tem que prestar atenção aqui? Ó? Eu estou calculando um limite. Então, eu estou calculando um valor de aproximação. Eu estou dizendo que x está se aproximando do número 1. Se ele está se aproximando do número 1, ele não é igual a 1. Ele é um valor bem próximo, mas é diferente de 1. Então, para fazer o cálculo desse limite, nós vamos usar a primeira expressão, x diferente de 1. Porque a ideia de limite, ela remete a essa ideia de aproximação. Então, a gente tem valores de x diferentes de 1. Ok? Então, calcular esse limite é calcular o limite quando x tende a 1 de x mais 5. Essa expressão não tem problemas aí no seu domínio, em nenhum ponto aí, nenhum valor real. Então, basta substituir. Então, 1 mais 5, que é... Opa, estou errado aqui. 1 mais 5, que é 6. Ok? Nesse caso, o que a gente tem? Eu desenhei o gráfico dessa função para a gente analisar também. Quando o x está se aproximando de 1, valores menores do que 1, olha, eu tenho valores aqui, reparem que o nosso gráfico está se aproximando desse ponto. Está se aproximando de 6, tá vendo? Conforme o x se aproxima de 1, o valor da função se aproxima de 6. Isso tanto para valores menores do que 1, quanto para valores maiores do que 1. Olha. Quando a gente pega valores de x maiores do que 1,
a nossa função tá aqui, olha, no gráfico, também está se aproximando de y igual a 6. Repare mais uma coisa. Em x igual a 1, exatamente para x igual a 1, o valor da nossa função é 2, que é esse pontinho aqui, olha. Certo? Repare, então, que o valor da função em x igual a 1 é diferente do limite para quando x tende a 1. Então, a gente tem o limite da f de x para x tendendo a 1 igual a 6. Enquanto que o f de 1, o f dessa função aí, nesse ponto 1, é igual a 2. Okay? Então, a gente tem valores diferentes para o ponto dessa função e valor diferente para o cálculo do limite nesse ponto aí, igual a 1. Tá certo? Então, eu vou deixar mais um exercício aqui para a gente ver sobre isso, que é essa ideia de condição nas funções. Então, a gente tem a função f e a função g, onde a gente vai calcular o limite da f com x tendendo a 2 e o limite da g com x tendendo a 0. Se quiserem pausar o vídeo também, se vocês conseguirem fazer, eu já vou resolver ele em seguida. Então, primeiro, vamos calcular o limite da f de x quando x tende a 2. Se x tende a 2, isso quer dizer que x está se aproximando do número 2. Ele está se aproximando, mas ele não é 2. Ele é um número diferente de 2. Então, a gente vai usar a primeira expressão. Então, a gente vai calcular o limite quando x tende a 2 de menos 2x mais 3. Então, a gente basta substituir ali, vai ficar menos 2 vezes 2 mais 3, que é menos 1. Pronto, encontramos aí que o limite da f de x com x tendendo a 2 é menos 1. Então, à medida que x se aproxima de 2, a nossa função se aproxima de menos 1. E a g? Mesma coisa, olha. Se o valor de x está tendendo a 0, ele está se aproximando de 0. Quando a gente tem um número se aproximando de outro, quer dizer que eles são diferentes. Então, eu vou usar também a primeira condição aqui, x diferente de 0, para calcular o limite quando x tende a 0, de x² mais 2x menos 3. E aí também basta substituir na expressão, trocar o x aí pelo 0. E a gente tem como resultado menos 3. Então, é isso. Sempre que a gente conseguir calcular o valor da expressão usando a nossa função, basta fazer essa substituição do x pelo valor pedido. Prestar atenção no caso das funções, onde a gente tem condições para ela, né? Expressões diferentes para a mesma função. Lembrar sempre que o valor do limite remete a essa ideia de aproximação. Então, sempre que a gente estiver dizendo aí que x está se aproximando de algum valor, a gente não está dizendo que x é igual a ele. A gente está dizendo que é um valor muito próximo, mas ainda é diferente. Então, aí a gente vem agora para a definição formal de limite. O que diz a definição? Seja f de x, definida no intervalo aberto em torno de um certo x0, exceto possivelmente em x0, dizemos que f de x tem limite L quando x tende a x0 e escrevemos limite de f de x com x tendendo a x0 é igual a L, onde x0 e L são números reais, certo? O que isso representa? Para cada número epsilon maior que 0, existe um delta maior que 0, tal que para todos os valores de x, módulo de x menos x0 é menor do que delta, implica aí que o módulo de f de x menos L é menor do que epsilon. O que a gente está dizendo? A gente está dizendo o seguinte: quando eu tenho a expressão do meu limite, limite de f de x com x tendendo a x0 igual a L, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que à medida que o nosso valor de x se aproxima do número real dado, a distância aí entre x e esse número real é cada vez menor. Então, ela é menor que um delta. Certo? A gente costuma usar essa letra grega para indicar essa distância, que é relativamente pequena. Então, a distância do nosso x até esse valor, x0, ela é menor do que delta. Então, essa distância ela é cada vez menor, que a gente está querendo dizer.
Então, a distância da função até o L, que é o valor resposta aí do nosso limite. Então, a distância da nossa função até o L, ele é menor que epsilon. Então, na prática, a gente está dizendo, por menor que seja a distância da tua função até o L, então, por menor que seja epsilon, você consegue uma distância delta do seu x, que também é bem pequena. Então, conforme o seu valor de x está se aproximando do seu x0, do seu valor real aqui, a sua função está ficando também cada vez mais próxima de L, certo? Então, o limite ele garante isso. Conforme você está se aproximando aqui em x, a tua função f também está se aproximando ali. Então, você mantém um intervalo pequeno para x e mantém um intervalo pequeno para y, cada vez mais próximo do ponto de referência aí do limite. Então, vamos lá. Como é que a gente usa essa definição para mostrar que o limite de 5x menos 3, quando x tende a 1, é igual a 2? Como é que a gente usa essa definição? Toda vez que pede para a gente mostrar que isso acontece, a gente vai mostrar usando a definição, que é o jeito formal de fazer essa demonstração, tá? Então, a gente faz o seguinte. Então, vou dizer que dado um epsilon maior que zero, esse epsilon é um número qualquer, um número positivo, a gente precisa encontrar um delta, que também é um número qualquer, positivo, tal que a distância de x até 1, porque eu estou pedindo que o meu limite seja x tendendo a 1, vai ser menor do que esse delta, implica que a distância da minha função até 2, porque eu já estou dizendo que a resposta desse limite é 2, é menor do que o meu epsilon. Então, olha, para qualquer que seja o epsilon escolhido, a gente precisa garantir que existe um delta que satisfaça essa afirmação. Então, o que eu vou pegar? Vou pegar essa segunda parte aqui da nossa expressão. Módulo de f de x menos 2 menor que epsilon. Quem que é meu f de x? 5x menos 3. Então, substituir aí a minha função pela expressão dada. Vou resolver, né? Vou fazer menos 3 com menos 2. Então, ficou 5x menos 5. Vou colocar o 5 em evidência. Então, ficou 5 vezes x menos 1 em módulo, porque já estava em módulo. Vou passar o 5 para o segundo membro. Então, ele vai ser uma divisão ali. Então, o módulo de x menos 1 é menor do que epsilon sobre 5. Reparem que eu tirei o módulo do 5 aqui, né? Porque módulo de 5 é 5 mesmo, certo? Então, já tirei o módulo. Então, o que eu estou dizendo? Tá vendo que o que a gente tem é justamente a primeira parte da nossa afirmação? Só que ao invés de aparecer o delta, apareceu um valor contendo o epsilon, que foi dado no início. Esse epsilon sobre 5 é justamente o delta que a gente precisa para a nossa afirmação. Então, se a gente tomar delta igual a epsilon sobre 5, a gente garante que esta afirmação é verdadeira. Então, qualquer que seja o seu epsilon escolhido, por menor que ele seja, sempre vai existir um delta, que basta dividir esse valor por 5, olha, foi o que a gente encontrou, que satisfaça a nossa definição de limite. Então, pronto, está demonstrado que realmente o limite de 5x menos 3, quando x tende a 1, é igual a 2. Eu deixei um exercício aqui para vocês, deixar vocês pensarem sobre isso, tá? E aí depois a gente volta fazendo essas resoluções, tá? Aí eu vou deixar para o próximo vídeo, tá bom?